Encontrei Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Como nós vamos estar em um culto de ensinamento, nós vamos passar alguns versículos e os irmãos acompanham. O irmão vai estar nos auxiliando, vai colocar no telão e nós vamos ler alguns versículos no decorrer da mensagem, dentro daquilo que o Senhor nos direcionou. Os irmãos acharam? Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele disse: O que está escrito na lei? Como leis? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as suas forças e com toda a sua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse-lhe: Tu respondeste corretamente, fazei isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano estava de viagem, veio até ele e vendo-o teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramou nele azeite e vinho, e pondo-lhe sobre o seu próprio animal, levantou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou dos 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, à minha volta eu te pagarei. Ora, qual desses 3 te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia com ele. Então Jesus disse: Vai e faz tu o mesmo. E os irmãos digam amém. Te assenta aí no seu lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto, e eu fiz questão de ler todo o contexto da parábola do bom samaritano, é um texto que o Senhor vem falando muito ao meu coração, e dentro do propósito e o contexto que está inserido aqui. Jesus, por diversas vezes, ele entrou neste assunto porque foi indagado a respeito dele. O assunto da salvação, assunto de como entrar no reino dos céus. O que fazer para ser salvo? Muito obrigado. O que fazer e como fazer para ser salvo? Em algumas vezes, dentre elas essa que nós lemos, o doutor da lei veio perguntando a Jesus esse assunto, mas não para aprender, mas para indagar a Jesus e tentar debater sobre este tema. Ele tem certeza e convicção que ele vai pegar Jesus na sua própria fala. Ele tem certeza que ele vai estar falando com Jesus ou perguntando, e Jesus na sua fala vai estar embaraçando nas suas explicações. E a respeito daquilo que o doutor está falando, ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus volta a pergunta a ele e diz: O que diz a lei? Como você lê? Como você interpreta? E ele na ponta da língua responde: Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse: Você respondeu bem. É exatamente essa a resposta. Vai
faça isso e viverás. Jesus está dizendo claramente a ele: se você executar o que você acabou de dizer, você vai entrar no reino, você vai ter salvação, porque essa é a palavra, essa é a direção de Deus. Mas o texto continua dizendo: e tentando ele justificar a si mesmo, perguntou: Senhor, então quem é o meu próximo? Aí Jesus discorre a parábola do bom samaritano, que provavelmente todos aqui já leram mais de uma vez. E Jesus disse: descia um moço de Jericó para Jerusalém. No meio do caminho os ladrões o pegaram, roubaram, bateram nele, deixaram meio morto, e ele ficou ali caído no chão. Só que Jesus, ele é pontual, cirúrgico, porque Jesus, ele não usa exemplos qualquer, ele usa exemplos pontual, porque aqui o texto é de quem conhece as Escrituras e não pratica. Aqui o texto é de quem sabe o que está escrito e não põe em prática quando tem a oportunidade. E Jesus, ele disse que esse moço estava no meio do caminho, meio morto, desacordado, ferido, e desce um sacerdote. Quando o sacerdote chegou perante ele, observou aquela situação e passa de largo. Irmão, quem é o sacerdote? Sacerdote é um homem escolhido pelo Senhor da tribo de Levi, que tinha incumbência, entre elas, ensinar a Torá a todos de Israel. O sacerdócio, ele, além de apresentar culto, ofertas, sacrifício, além de estar dentro do culto e inserido com o sagrado o tempo inteiro, porque o culto no Antigo Testamento, no tabernáculo, ele não era feito apenas de uma vez ou outra, era feita todos os dias, mais de uma vez. A oferta era apresentada pelo menos pela manhã e à tarde. O altar de incenso era acendido pela manhã e à tarde. O óleo que era colocado no candeeiro, o azeite, era trocado todos os dias. O fogo não poderia apagar-se. As ofertas eram colocadas no altar, e depois de ser consumida pelo fogo, o sacerdote, juntamente com os levitas, que auxiliava o trabalho sacerdotal, tirava toda a cinza, jogava fora do tabernáculo, lá fora no arraial, limpava, colocava o altar em ordem, porque deveria estar em ordem quando fosse apresentar uma nova oferta. Então o sacerdote, ele está de contato com o sagrado o tempo inteiro. O sacerdote está em contato com o culto e o manifestar da presença de Deus o tempo todo. E quem desce? Um sacerdote que conhece a palavra, que é professor, que é mestre e tem a direção de Deus através de Moisés de ensinar o povo a Torá, os preceitos, os costumes, os ensinamentos, a fim que este povo, aprendendo as Escrituras, encontrasse o caminho de volta para casa, que é o próprio Deus. Só que desce o sacerdote, ele vê a situação e passa de largo. Logo depois, quem vem é o levita. Como eu disse, o levita, ele era auxiliar do sacerdote em todos os preceitos. O levita não tinha a autoridade notória como sacerdote, nem como sumo sacerdote, mas ele auxiliava. Entre os seus auxílios também era ensinar a Torá, ensinar as Escrituras. Ele tinha essa incumbência de aprender e ter na ponta da língua quando lhe fosse questionado, aprender e ter na ponta da língua quando tivesse a oportunidade de ensinar. E o levita, de igual modo, está sempre ligado ao sagrado, está sempre inserido no culto, está sempre adorando ao Senhor com as suas ofertas. Os levitas também têm parte na oferta de manjares. Os levitas têm parte na oferta que vem no altar do Senhor. Eles não têm um trabalho ativo como as outras tribos,
porque a tribo de Levi foi separada. E o nosso irmão Moisés, que escreveu Números capítulo 4, ele vai decidir a tribo de Levi em 3 famílias, e vai dizer que a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor. E quando Josué reparte toda a herança a Israel, o Senhor direciona o coração de Josué, e Josué diz: a tribo de Levi não tem herança na terra, porque a herança dos levitas sou eu, diz o Senhor. Oh, glória a Deus! Então os levitas, de igual modo, está inserido com o santo, com o sagrado, com o culto, com a divindade, com a santidade, com a oferta, com o louvor, em todo o momento da sua história. Glória a Jesus. Mas quando o levita desce, vê a cena, olha, passa de largo e vai embora. Agora desce o samaritano. O samaritano, de contrapartida, o samaritano e os judeus, eles têm um problema de identidade. As levas que aconteceu em Israel, entre elas Nabucodonosor, levando o povo para a Babilônia durante 70 anos, nessas levas, os samaritanos, que agora dividem entre Israel, eles se misturam, eles se relacionam com outros povos. E Israel observa agora os samaritanos e distingue, porque agora eles entendem que eles não são puros, não são sangue puros. E há um problema entre os samaritanos e os israelitas na sua totalidade na história. Tanto que quando o Senhor Jesus ele conversa com a mulher samaritana no capítulo 4 de João, o primeiro questionamento dela é esse: o Senhor homem judeu conversando comigo, mulher samaritana. Eles entendiam algumas situações históricas, geográficas, e distinguia dentre isso. Vem o samaritano, vê a mesma situação, vem de viagem e ele não passa de lá, dá ao moço a atenção, limpa as suas feridas, derrama sobre ele vinho, derrama azeite, coloca na sua cavalgadura, leva à hospedaria, paga 2 dinheiros e diz ao hospedeiro: ele vai ficar aqui com você, se ele precisar de algo mais além do que eu te paguei, pode fazer, porque quando eu retornar, eu volto e pago a conta. Aqui tem vários exemplos, e nós poderíamos caminhar aqui por vários momentos da Bíblia, mas nós vamos ater naquilo que está acontecendo na íntegra. Jesus perguntou ao doutor: para você, quem te pareceu ser mais próximo? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. E o doutor logo respondeu: aquele que deu atenção, o samaritano. E Jesus mais uma vez disse: faça isso e viverás. Faça do mesmo jeito e terá salvação. Faça do mesmo jeito e encontrará descanso para a tua alma. Faça do mesmo jeito e você encontrará o caminho de volta para casa, para a comunhão, para a salvação, santificação. Faça isso. Glória a Deus. Jesus, meu irmão, está ensinando a este doutor que não adianta apenas saber a palavra. Jesus está ensinando este doutor que precisa aplicar a palavra que ele sabe. Não adianta apenas ler o texto e saber explicar o texto. Precisa aplicar o texto na íntegra, na sua vida, no seu dia a dia. Não adianta a gente, como Assembleia de Deus, assembleianos que somos, que gostamos e frequentamos a escola bíblica, que estamos aqui no culto de doutrina, que é o culto da palavra, que nós gostamos e estamos inseridos sempre em um curso teológico, básico, médio, bacharel em teologia, que nós gostamos de ouvir uma palavra expositiva, que gostamos de ouvir alguém ministrando a palavra do Deus de Israel. É lindo isso, mas o que Jesus está ensinando é que precisamos aprender e precisamos aplicar no nosso dia a dia aquilo que nós aprendemos.
Porque não adianta você saber e na oportunidade de viver o que está escrito, você fazer como o sacerdote e o levita, passar de largo e ir embora e pensar que a sua vida está pautada no altar e que Deus está agradando, porque Deus não está. Glória a Deus. Veja bem o que o Senhor Jesus explica àqueles que estão com Ele em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. Por gentileza, meu irmão. Mateus 7, 24 e 25. Jesus ele vem de uma série de ensinamentos. É o maior sermão que ele aplica. Ele utiliza o capítulo de número 5, 6 e 7 de Mateus. É o sermão do monte, ou sermão da montanha. Ele traz o ensinamento para a igreja do Senhor. No final de toda essa exposição de ensinamento, Jesus ele vai dizer no versículo 24 e 25 de Mateus capítulo 7, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que prudente, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Jesus, ele acaba de ensinar o maior sermão de todos que ele ensinou. E esse sermão, dos 3 capítulos que eu acabei de dizer, 5, 6 e 7 de Mateus, é o sermão para a igreja. É como se fosse a lei mosaica para Israel, o sermão do monte é para a igreja. É para a igreja aplicar. E no final do ensinamento Jesus disse: aquele que ouve e aplica e pratica e faz no dia a dia o que está ouvindo, ele vai ser semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Quem ouve e não pratica é como aquele que está construindo a sua casa sobre a areia. Irmãos, a região geográfica que Jesus está dizendo aqui neste texto é o mesmo. A diferença é que quem está fundamentando a casa sobre a rocha, ele cava até encontrar rocha e fundamentar a casa sobre a rocha como alicerce da tua vida. Aquele que está levantando a sua casa sobre a areia, ele não cava, ele constrói a sua casa na superfície. E o texto é claro: vai vir chuva, vai vir vento, o rio virá, tanto para quem construiu na areia, quanto para quem construiu na rocha. A diferença é que quem pratica permanece de pé, e quem ouve e não pratica, a casa vai cair. Glória a Deus. Não adianta a gente entender a palavra e não praticar. Irmãos, nós temos várias oportunidades de praticar a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia. Nós temos várias oportunidades de aplicar a Bíblia Sagrada no nosso dia a dia. Quando acordamos, quando estamos indo ao trabalho, quando nós estamos no local de trabalho, quando nós voltamos, quando alguém fecha a gente no trânsito e a preferência é sua, quando você é defraudado de alguma forma, quando alguém te persegue, quando alguém te elogia, todas as formas nós podemos e temos condições de aplicar a Bíblia Sagrada na nossa vida. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Mateus capítulo 23, versículo 1, 2 e 3, por gentileza, meu irmão. Olha o que Jesus está falando mais uma vez com doutores. Olha o que Jesus está ensinando quando os seus seguidores e discípulos lhe indagam. Diz assim: então falou Jesus à multidão e os seus discípulos. 2, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Só um minutinho. Escriba e fariseu são pessoas que compreendem muito bem a palavra.
Irmãos, só um detalhezinho. Os escribas, eles traduziam os textos, o canon do hebraico para o grego. Irmão, o hebraico, ele não tem separação de vogais, ele não tem separação de palavras, ele é escrito de trás para frente. Para nós que sabemos o português, é muito mais complicado. Mas imagina que eles estão transliterando o texto do hebraico para o grego, para todos terem conhecimento do que está escrito. Uma das práticas dos escribas, eles traziam sempre a questão da santidade, da purificação. Diante deles, sempre tinham um tanque do lado e 2 tintureiros, segundo os historiadores. Um tintureiro e a tinta era para poder fazer e escrever todo o texto, e um outro tintureiro e outra forma de escrever, só para escrever a palavra Jeová. Então, se o texto tinha 5, 10, 20 vezes a palavra Jeová, eles paravam de escrever com a tinta comum, lavava-se as mãos no tanque, pegava o outro tintureiro especial e escrevia Jeová. E assim sucessivamente. Eles conheciam o texto na íntegra, eles estudavam o texto na íntegra, eles sabiam muito bem o que estava escrito, porque eles transliteravam. De contrapartida, os fariseus, eles eram um grupo de pessoas que mantinham a lei mosaica viva. Os fariseus, eles eram estudiosos afinco, eles eram um povo, quase na sua totalidade, classe média alta. Nosso irmão Paulo, ele diz em Filipenses capítulo 3, versículo 5, que ele é fariseu. Ele fala aos irmãos em Coríntios, no capítulo 11, a partir do versos 22, que ele é fariseu. Fariseu de fariseu, hebreu de hebreu, filho de Abraão. Ele dá a sua característica e o seu currículo. Sabendo que ele era fariseu, ele era alguém que guardava a lei, que conhecia a lei, que dominava as escrituras, que sabia muito bem sobre as escrituras sagradas. Você não compreende isso? Jesus está dizendo, os escribas e os fariseus, 2 grupos que conheciam, que dominavam as escrituras. Versículo 3: todas as coisas, pois, que vós disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais com conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus está dizendo, o que eles falarem, façam. O que eles estão ensinando, façam. Mas o que eles estão fazendo, isso não faz. Jesus, em outras palavras, está dizendo mais uma vez, não adianta saber e não aplicar. Não adianta estar frequente na escola bíblica, no culto de doutrina, e quando sair daqui, não aplicar. Não adianta a gente ler a Bíblia, entender o texto, saber o grego, o hebraico, saber o Antigo e o Novo Testamento, e na hora que a gente, na fila do banco, tem a oportunidade de aplicar, a gente toma bomba na prova. Não adianta falar e não fazer. Quer ver uma coisa simples que acontece com muita frequência? A lei diz que quem está com criança de colo tem preferência. Você acredita que tem gente que vai para a fila do banco, para a fila da loteria, com uma criança de 3, 4 anos e coloca no colo e passa na frente? Coisa simples, né? Parece que estão interpretando a lei errada. Não é criança no colo, é criança de colo. E passa na frente. E quando tem um jovem na fila e chega um ancião que é por direito passar à frente, e esse jovem olha para o lado como se nada tivesse acontecendo com ele. Simples, né? Mas são coisas que nós, como os cristãos, precisamos colocar em prática. Eu estou falando de coisa simples, nada de coisa horrenda. Mas está na hora da gente aprender e colocar em prática aquilo que nós aprendemos, tanto na simplicidade quanto nas coisas mais graves. Nosso irmão Lucas, capítulo 18, versículo 18 ao 23, está narrando sobre a história de um jovem rico.
Olha só o que Jesus vai dizer sobre esse moço que também indaga sobre o mesmo assunto. Qual é? Salvação. Irmão, nós não estamos falando de assuntos que levam bênçãos, que levam carro, que levam casa, que levam coisas deste mundo. Todos os assuntos estão relacionados à salvação de alma. Glória a Deus. Não estamos falando de pessoas que não conhecem. Estamos falando de pessoas que conhecem e não praticam, e com isso estão correndo sério risco de ficar fora no dia que a trombeta soar. Olha o que está escrito: e perguntando-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. 23. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque ele era muito rico. Olha aqui para mim. Irmãos, parece que Jesus está sendo injusto aqui nesse contexto, né? Mas só parece. Porque primeiro, e não vou entrar nesse detalhe, mas só para os irmãos entenderem, o texto para nós fala de um jovem rico, mas na verdade não tem um jovem rico, tem dois jovens ricos. O segundo jovem rico é o próprio Jesus, que esvaiu-se de toda a sua glória, veio nessa baixa terra para entregar a vida por nós. E os irmãos lembram que ele está sentado no mais alto e sublime trono. A cidade que ele fez é rua como de ouro, as muralhas são de puro jaspe. No centro da cidade tem uma praça de ouro puro. Então quer dizer que ele é muito poderoso. Ele disse através do profeta Ageu: a prata é minha, o ouro também é meu. Então Jesus aqui não está querendo dinheiro de ninguém. Ele está querendo aplicar uma verdade que o rico ou o jovem rico pensa ter. Olha que ele veio questionando sobre salvação. Jesus mais uma vez direcionou a ele: como que você lê? O que está escrito? O que você sabe? Eu sei, Jesus, essa é fácil. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso está tranquilo. Eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus olhou e disse: então te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, divide aos pobres e depois vem e me segue. Ele entristece e não volta mais no culto. Irmãos, é impossível alguém que tem riquezas e tem a salvação da alma e entristece em saber que a sua riqueza vai ser dividido com um pobre necessitado. É impossível um crente salvo questionar quando o Senhor diz: se você tem dois, divide com quem não tem. É impossível alguém que tem riquezas e entristecer quando Jesus diz assim: divide com alguém, faça alguém feliz, tira alguém da prova, faça. É impossível um crente salvo ser apegado nas coisas deste mundo. É impossível. É impossível um crente que tem comunhão com o Mestre, que tem a vida pautada na oração, quando alguma coisa lhe é tirado nesta terra, questionar sobre a sua salvação. Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, por gentileza, irmão, coloca aqui só para a gente dar uma olhada. Ele diz que sabe viver na bonança, na fartura, sabe passar fome. Glória a Deus.
sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. O versículo 13, olha o que ele diz no versículo 13, e eu acredito que todos sabem: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, glória a Deus! Paulo está dizendo que não importa o seu momento financeiro, a vida dele está pautada em Cristo. Oh, maravilha! Jesus está ensinando, e algumas pessoas pegam este texto do jovem rico para falar contra a riqueza. Irmão, riqueza é coisa de Deus. Se você está achando ruim do seu dinheiro, eu vou te dar o meu Pix, você faz o Pix para mim. Está tranquilo que o nome do Senhor vai ser glorificado. Ah, vai. Ainda mais esse negócio de Pix é mais fácil, não precisa ir no banco, fazer nada, é só digitar o número aqui do meu celular no seu aplicativo aí, que vai vir tudo para mim. Preocupa não, que Jesus vai ser engrandecido. Riqueza não é coisa ruim, riqueza é dom de Deus, é coisa linda. Porém, no entanto, contudo, isso não pode ser alicerce para a sua vida. Dinheiro não é maldição, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Os irmãos lembram o que aconteceu na casa de Zaqueu? Jesus não pediu nenhum centavo, mas quando Jesus entra, ele disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: a salvação chegou nessa casa. Porque quando o homem é salvo, ele não é apegado nas coisas terrenas. E Jesus continua o ensinamento dizendo: ajuntai tesouro no céu, porque aonde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Oh, glória a Deus! Por isso nós não podemos ficar com o nosso coração preso nas coisas passageiras, transitórias, efêmeras que estão neste mundo. O nosso tesouro é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus! Olha o que Jesus está conversando com Nicodemos em João capítulo 3, versículo de 1 a 7. Vejam bem, por gentileza, meu irmão. João capítulo 3, versículo de 1 a 7. Mais um príncipe, mais um doutor, falando sobre o mesmo assunto: salvação. Eu repito, Jesus não está falando aqui sobre passar final de semana no resort. Jesus não está falando aqui sobre um mês de férias. Jesus está ensinando a salvação da alma, eternidade com Cristo na cidade celestial, eternidade depois de ouvir a trombeta tocar. Olha o que Jesus ensina. Havia entre os fariseus, quem são os fariseus? Os irmãos já aprenderam, nós não vamos voltar, né? Existe uns fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nós vamos até o 7. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas, esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura tornar-se a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ei, glória! O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Maravilha! Não te maravilhes de ter te dito: nasceria necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo para encontrar Jesus Cristo e ter comunhão com Ele. E Nicodemos, conversando sobre essa conversa, essa palavra de salvação com Jesus, ele não estava compreendendo. Príncipe, fariseu, doutor da lei, conhece as escrituras, conhece a palavra, mas na hora de aplicar, ele não compreende. Jesus está falando com ele sobre salvação de alma. Nicodemos,
É bom que você é da linhagem abraâmica e eles se gabam disso. É bom que você entende as escrituras, que é um bom fariseu. Mas é necessário nascer de novo. É necessário acontecer com Nicodemos o que aconteceu com Paulo em Atos dos Apóstolos capítulo 9, o encontro com Cristo e nascer de novo. Só que Jesus ele diz duas coisas: aquele que nascido da carne é carne, aquele que nascido do Espírito. Quais são as obras da carne? Gálatas capítulo 5 versículo 19, meu irmão, por gentileza. Veja bem que aquele que é nascido da carne e não é nascido de novo, olha o que fala sobre o que Jesus ou Paulo vai ensinar sobre o reino dos céus para esse. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui para mim. Veja bem que o texto que Paulo escreve aos Gálatas é bem enfático e ele vem falando ponto a ponto. Alguns pontos que Paulo fala são condenáveis até nós mesmos. A justiça natural dos homens condena algumas coisas como essa: homicídio. Sabe esse negócio de conversa, de disse-me-disse, de fofoca? A justiça condena. É crime. Levantar falso testemunho ou falar de alguém é crime. Até a justiça natural condena algumas coisas que Paulo está dizendo. E o Senhor está dizendo que isso é obra da carne. Agora entenda uma coisa: tem muitas pessoas que pegam esse texto ou coisas que estão nesse texto e atribuem a Satanás e diz: foi o demônio que armou um laço e por isso aconteceu. Foi o Satanás que fez isso e os seus demônios. Está repreendido, está amarrado, Irmão, vamos lá. O texto diz que é obra da carne, não é obra de demônios. Agora vai um pensamento meu. Os irmãos acompanham. Não é a Bíblia que diz, mas um pensamento meu. Deus é justo, justo na íntegra. E a Bíblia vai nos mostrar que Satanás é muito mais poderoso do que nós. Se ele pudesse, porque ele quer, ele nos engoliria vivos. Ele fica como um leão, imagina como um leão ao nosso derredor. Irmão, o Senhor Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, Satanás reclamou por sua vida e ele queria te peneirar como se peneira o trigo, mas eu roguei por tua vida para que não desfalecesse a tua fé. O que Satanás queria fazer com Pedro é o que ele fez com Jó, debaixo da permissão de Deus. Irmãos, Satanás mandou fogo, mandou vento na vida, na família de Jó, na casa de Jó. Os bens de Jó foram levados. Satanás só não matou Jó porque Deus colocou um ponto até na vida de Jó. Porque enquanto Deus permitiu, Satanás foi arruinando a vida de Jó, a ponto de colocar úlcera até no alto da sua boca. Jó estava na situação tão caótica que a Bíblia vai dizer que a sua esposa não suportava o seu mau hálito, de tão ruim que estava. Úlcera para o corpo inteiro, e quem colocou foi Satanás. Então, se ele pudesse, ele acabaria conosco agora, hoje. Você não estaria aqui, mas graças a Deus, o Senhor poupa a minha e a sua vida, e nos cerca e nos banha com o sangue do Cordeiro que foi derramado no Calvário. Aleluia! Continuando o pensamento, sabendo que Satanás é muito mais poderoso do que nós não temos condições de enfrentá-lo.
Imagina você, se Satanás pega o pecado, um desses que está escrito, coloca para sua goela abaixo e te obriga a praticar. Pensa comigo, no dia do juízo, o Senhor ia te chamar e você ia dizer: Senhor, eu não queria, fui obrigado. Satanás, muito mais poderoso do que eu, me obrigou a fazer, por isso eu fiz. Mas como o Senhor sonda o meu coração, o Senhor sabe que eu não queria e Ele me obrigou. Irmãos, Deus, como justo que é, Ele ia te absolver na hora. Na hora. Agora, Satanás, ele não pode te obrigar a fazer. O que ele faz? Ele cerca e te coloca pratos. O pecado jaz à porta, cabe você dominá-lo. Quem escolhe se vai fazer ou não, somos nós. E a carne naturalmente nos leva ao pecado. A carne naturalmente nos leva às coisas que desagradam a Deus e nos distancia do Senhor. E se a gente viver na prática da carne, o texto é enfático: não tem salvação para nós. E são essas práticas. Agora, o plano de Satanás qual é? É fazer com que o homem seja preso nos pecados da carne. Porque uma vez que se alguém dá legalidade para ele trabalhar, ele entra na casa e toma a autoridade e a posse. E o nosso irmão Paulo ensinou aos Coríntios, capítulo 6, que nós somos templo e nós somos morada de Deus. Oh, glória a Deus! Então nós damos legalidade para Satanás agir ou para Deus trabalhar. Mas para Deus trabalhar, a obra do Espírito é... Continua o texto, meu irmão, por gentileza. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Bondade, amor, paz, longanimidade, isso não vem de nós, isso vem do Espírito de Deus. E como eu tenho isso? Sendo cheio da presença do Senhor. Oh, glória a Deus! Praticando o Evangelho que nos é ensinado, praticando o Evangelho que está escrito, buscando a presença de Deus, santificando, nos apartando de todas essas obras carnais e orando, consagrando a nossa vida, lendo a palavra e aplicando o texto, seremos cheios do Espírito Santo e a porta do céu continuará aberta e nós ouviremos a trombeta soar. Glória a Deus! Paulo, conversando com os irmãos em Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Olha o que Paulo diz com toda a autoridade: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Irmãos, às vezes por falta de conhecimento ou falsa modéstia, alguém vem na frente e vai dizer assim: irmãos, eu vou louvar agora o Senhor, ninguém olha para mim porque eu não tenho nada para dar para a igreja, mas olha para o Senhor, porque o Senhor é quem vai fazer. Calma lá, calma lá. Irmão, se você não tem nada para dar para a igreja, então está na hora de você ter alguma coisa. Está na hora de você começar a ter alguma coisa, porque você não dá aquilo que não tem. Paulo vai dizer com toda a autoridade: imita a mim, porque eu imito a Cristo. A pergunta que eu te faço é: se alguém imitar a sua conduta, irá para o céu, sim ou não? Responde para você. Se alguém imitar o que você faz, entra no céu, sim ou não? Se um novo convertido hoje aceitar a Jesus e copiar tudo que você faz, ele vai para o céu ou não? Porque Paulo está dizendo: pode fazer o que eu faço, não fazer o que eu falo apenas. Paulo diz: sejam os meus imitadores, porque eu sei da fonte que eu estou bebendo. Eu estou imitando a Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Aleluia! Olha o que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 22. Estamos seguindo para o encerramento e o tempo já está indo. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 22. Pode permanecer neste texto que nós vamos ler até o 25, mas vamos ler o 22 agora. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha aqui para mim. Tem algumas pessoas que fazem totalmente contrário daquilo que está escrito e acham que está enganando o líder, acha que está enganando o dirigente, acha que está enganando o líder do departamento. Olha o que Tiago diz: você não está enganando ninguém a não ser você mesmo. Quando você ouve, quando você lê, quando você sabe e não pratica, e você é só ouvinte, você não engana ninguém mais do que você mesmo. 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Ouve e pratica. Olha o que o irmão que escreveu aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e o 8, e nós vamos encerrar para orar. Coloca o versículo 7, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Ele está dizendo: lembra do pastor que te ensinou, mas observa como ele vive. A maneira de viver imita, porque se ensinou e pratica, está salvo. Oh, glória a Deus. De pé do seu lugar, por gentileza. O versículo 8 e encerramos. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Quem pode dizer um amém? Nada mudou. A palavra é a mesma, o propósito é o mesmo, as escrituras é a mesma. Precisamos fazer, executar, viver aquilo que nós aprendemos que aqui está escrito. Precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Se a Bíblia diz para perdoar, perdoa. Se a Bíblia diz para orar, ore. Se a Bíblia diz para jejuar, jejua. Se a Bíblia diz para dizimar, dizima. Se a Bíblia diz para ofertar, oferte. Se a Bíblia diz para amar o seu inimigo, ame. Se a Bíblia diz para caminhar com aquele que te pede para caminhar uma milha, caminha duas. Se a Bíblia diz para dividir, divida. Se a Bíblia diz para fazer, faça. Porque aqui é o manual de como entrar nas mansões celestiais. Não apenas aquele que sabe, mas aquele que pratica as escrituras sagradas. Essa é a palavra de Deus. Essa é as escrituras que o Senhor deixou para a gente. Aqui está a chave para entrar nas mansões celestiais, a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, glorificamos o teu nome, exaltamos o Senhor. Alabaia suia mantorobiplai, depiacalabai, alabaio. A tua palavra é caminho, a tua palavra é verdade, a tua palavra é vida. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é vida. O Senhor ensinava e vivia o que ensinava, falava de cura e curava, falava de perdão e perdoava. Por isso, Pai, precisamos imitar o que o Senhor fez e fazia e ainda fará. Glorificamos o teu nome, nos abençoa e nos honra, para que possamos ter o fruto do Espírito: longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, amor, paz. Que o
Senhor possa derramar em nós a tua graça e que possamos ser testemunhas do Senhor nesta terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia.